Olá a todos, obrigado por estarem a assistir a mais este vídeo, novamente com o Tiago Cavaco. É um prazer estar novamente à conversa com o Tiago, agora sobre outro tema. O Tiago, para quem não conhece, eu duvido que alguém esteja a assistir e não conheça o Tiago Cavaco, está bem? Aqui em Portugal ou no Brasil, pelo seu ministério, e nós aqui em Portugal somos gratos por ele. Ele tem sido dos poucos portugueses que tem produzido conteúdo para a Igreja de Cristo em Portugal, livros e todo o teu ministério. Nós damos graças a Deus por isso. Obrigado. Estás envolvido em muitas coisas, Tiago. Primeiramente, esposo, pai, pastor. Sei que tens talento para a música. Escritor, podcast, blog e muito mais. A tua vida seguramente é uma vida agitada, sobrecarregada muitas vezes, e sei que isso também teve as suas consequências, Tiago. Se podes contar um pouco dessas consequências claro. que teve. Claro, aliás, bem, para já quero agradecer a tua paciência uma vez mais de nós conversarmos, porque eu gosto muito. Portanto, estar contigo a conversar para mim é uma coisa que me dá saúde. E isto para fazer a ponte para algumas das coisas que nos últimos anos Deus me tem ensinado e que estão intimamente relacionadas com o cansaço. Nós somos pastores e há muita coisa que nós acreditamos e pregamos e que queremos convencer os outros. Mas que nem sempre vivemos de uma maneira tão crua, que foi isso que me aconteceu nos últimos anos. Portanto, eu e tu, Tiago, claro que nós acreditamos que precisamos desesperadamente de Jesus, porque sem Jesus há trevas, há escuridão. Ele é a única luz, é isso que temos logo no início do Evangelho de João. E, portanto, sabemos disso, somos profissionais de dizer isto. Mas nem sempre um cristão que acredita nisto passa pelos momentos em que sente essa treva. Claro que nós acreditamos que Deus sempre nos acompanha, nunca nos deixa, esse é o meu testemunho também. Mas foi um tempo em que Deus me chamou a ver o mundo quando ele não está iluminado por Jesus. Porque isso, mesmo com o Espírito dentro de nós temos esse entendimento das coisas da tristeza e, portanto, o que eu acredito é que, em grande parte, hoje, quando nós olhamos e conversamos acerca destas coisas sem fé, a linguagem que usamos para enquadrar o assunto pode ser a linguagem da depressão, do esgotamento, agora usamos uma das expressões diretamente no inglês, do burnout, tudo isso. E eu não sou contra essa linguagem, ela pode até ajudar-nos. E foi isso que em grande parte também aconteceu comigo. Claro que, como somos leitores ávidos das Escrituras, a linguagem das trevas é uma que eu prefiro, apesar de poder parecer até mais dramática. Uma das coisas que é comum para a maior parte dos crentes, quando ouve o Salmo 23, é pensar que, de facto, mesmo que se nós passássemos pelo vale da sombra da morte, Deus está connosco. O que eu não tinha tanta noção nesse mesmo texto é que qualquer lugar se pode tornar um vale da sombra da morte. E, portanto, eu creio que toda esta experiência, que na prática envolve 4, 5 anos, foi para Deus também me fazer compreender a necessidade tão grande que nós temos nele, que mesmo que isso não seja o nosso caso hoje em dia, podemos estar bem. Eu hoje sinto-me, por exemplo, muito melhor, graças a Deus, muito mais descansado, mas nada nos impede de, a qualquer momento, podendo estar nós numa circunstância que achamos incrível na nossa vida,
um objetivo que perseguimos e que foi conseguido, saúde, sucesso, seja o que for, nada nos impede de repente, em plena luz do dia, diante das circunstâncias mais favoráveis, nós de repente encontrarmos as trevas nesse lugar. E portanto, essa era uma lição que lá está, eu acho que a tinha teoricamente, mas que nunca a tinha atravessado. Portanto, essa dimensão de encontrar a escuridão em plena luz do sol. E, portanto, isso é uma coisa que hoje para mim é mais presente, não só quando ouço a leitura do Salmo 23, quando ouço as orações dos salmistas, quando, por exemplo, no episódio do Nosso Senhor no jardim, portanto, é essa compreensão da angústia. E que ninguém, a rigor, ninguém pode dizer isso nunca me vai tocar. Porque, em último grau, é isso que nós acreditamos que está em causa no que diz respeito ao futuro da nossa alma, se não for vivido junto de Deus. É essa separação de Deus, é essa desesperança total. E é por isso que a nossa mensagem é uma mensagem de salvação, porque nada nos impede de ir a caminho de um lugar em que, mesmo no meio da maior beleza nesta vida, nós de repente possamos ser tomados de assalto por um pânico, por um medo, por um desespero. E a única coisa que nos pode salvar disso, não nos impedindo de eventuais experiências de sofrimento, mas o único que nos pode impedir de nós vivermos em último grau abandonados é Cristo, que está connosco até nesse vale de sombra da morte, que Ele próprio experimentou quando viveu. Muito bom. Eu sinto, Tiago, que a conversa podia terminar agora. Obrigado pela tua honestidade, transparência, e esta partilha é muito importante dentro da Igreja e para a saúde da própria Igreja, para a nossa própria saúde, mas também para a saúde de outros. E aproveitando a tua experiência, a experiência à qual o Senhor te conduziu, pois é o Senhor quem conduz ao deserto. A esse período como tu retrataste de trevas, de escuridão, talvez Ele esteve sempre presente, mas tu sentias a sua ausência. E, conforme a tua experiência, Tiago, que conselhos darias para prevenir estes momentos, talvez, de burnout, de esgotamento, e também para aqueles que talvez alguém está a assistir e não está bem? Que conselhos darias, Tiago? Bem, em primeiro lugar, sabes, é curioso, porque ainda ontem, na nossa igreja lá na Lapa, nós falávamos um pouco acerca disto a partir do texto de Efésios 6,16, quando é dito para nós embraçarmos o escudo da fé. E uma das coisas que está em causa ali é uma fé num sentido não tanto do corpo doutrinário a que aderimos, e é importante isso, mas é a fé no sentido da certeza de que Deus está connosco, de que Deus está a cuidar de nós. E então algumas das perguntas que eram feitas é: como é que eu faço quando não sinto essa presença de Deus? Quando eu sinto alguma ausência de Deus? E então estávamos a conversar com a Bíblia aberta, e uma das coisas que compreendemos é que a presença de Deus nesta vida, ela é real, ela é incomparável com qualquer outra coisa, mas como nós sabemos que ainda não estamos a usufruir dessa presença como fomos criados para usufruir, só o faremos um dia totalmente quando estivermos rosto a rosto com Deus, uma das coisas que é importante para qualquer cristão é ele saber que, de facto, Deus pode estar connosco, através da fé, Cristo está connosco por intermédio do Espírito Santo, mas nesta vida isso significa que essa presença de Deus, ela é sempre vivida também com a noção de que ainda há uma ausência. Porque o processo de comunhão ainda está a acontecer nesta vida. Portanto, um dia, como diz Apocalipse 22:4, nós estaremos diante do rosto de Jesus e essa comunhão vai ser total. Significa que, paradoxalmente, um cristão, apesar de estar sempre acompanhado por Deus, ele também tem uma sensibilidade espiritual para aquilo que é a presença ainda por completar de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer um pouco disparatada, mas hoje percebo isso melhor. À medida que nós vamos vivendo algumas coisas nesta vida, há um sentimento que muitas vezes se instala, que pode parecer negativo, mas que não é completamente negativo, que é, às vezes nós sentimos vontade de morrer. No sentido, há problemas que aqui são, vamos dizer assim, tão irresolúveis, que nós começamos a ter vontade: oh Senhor, um dia quando eu estiver junto disto não vai acontecer. E ao dizer isto, não quero soar mórbido, mas é verdade que isso significa que nós temos vontade de estar com Deus. Nós vemos isso, por exemplo,
nas palavras do apóstolo Paulo. Portanto, uma recomendação é: lembra-te que a presença que Deus assegura de si próprio para ti nesta vida, ela é marcada paradoxalmente por tu teres uma sensibilidade para a ausência dele também. Portanto, nós estamos ainda neste processo que não está acabado. Ao mesmo tempo, ser atento a sinais que são típicos de pessoas que têm carne e osso, que é o caso de todos nós, eu e tu e as pessoas que estão a ouvir. Porque o nosso corpo, Deus criou-nos para nós vivermos esta vida com carne e osso e para vivermos a próxima vida com carne e osso. É essa a importância da ressurreição. E muitas vezes nós não estamos atentos a sinais que o nosso corpo começa a dar de um esgotamento que, sendo físico, é sempre também espiritual. Porque nós não podemos separar completamente uma coisa da outra. Portanto, e aí o que os médicos dizem é de bênção para nós. Geralmente pode ser problemas de sono, pode ser picos de ansiedade, que depois em último grau se podem tornar ataques de pânico, pode ser uma grande dificuldade em concentração, pode ser uma perda de alegria, pode ser, isso aconteceu comigo também, começarmos a chorar sem termos propriamente uma razão. Portanto, há muitos sinais que são misericórdias de Deus para nós pensarmos o que é que está a acontecer comigo. E sobretudo para nos levarem a uma coisa que é fundamental, que é um mandamento, o quarto mandamento, mas que nós tristemente esquecemos, que é o do sábado, do descanso. E nós somos uma cultura pouco dada ao descanso, porque o descanso chama-nos a uma coisa que está relacionada com a justificação pela fé, que é, em último grau, o mais importante da minha vida, quem resolve não sou eu, é Deus. E é muito difícil viver uma vida marcada por assumir a nossa incapacidade nas coisas mais importantes. O descanso é também o ginásio disto. Não é? E é difícil porque a nossa tendência, quando nos achamos a fazer as coisas certas, nós temos muita dificuldade para parar. E é por isso que o descanso é um mandamento. Se o descanso fosse fácil, não era um mandamento. E nós confundimos muitas vezes o descanso com o lazer, e que não são necessariamente a mesma coisa. Esse é um dos equívocos que eu ainda hoje luto contra ele. Não é pelo facto de eu estar a ver uma série de televisão ou a ler um livro que estou a descansar. O descansar é uma coisa exigente. Não há nada mais difícil de fazer do que fazer nada, no sentido bíblico. E, portanto, esta é uma recomendação que eu daria, porque ainda hoje é uma das resoluções que eu tenho para comigo, para descansar mais e melhor, porque quando eu descanso, o que eu estou a celebrar é que é Deus que trata das coisas realmente importantes. E isso vai contra a minha necessidade de me provar em relação a mim próprio, em relação a Deus, em relação aos outros. E como cristãos nós precisamos de nos destacar como um povo do descanso. Não só no dia do Senhor, mas como um povo que confia que as coisas mais importantes não são resolvidas por nós, são resolvidas por Deus. Isto não nos chama à preguiça, como já conversámos, mas chama-nos à confiança e a sermos esta gente que cultiva o parar. Porque quando paramos, Deus pode fazer coisas em nós que quando não paramos, não faz. Excelente, Tiago. Obrigado por este tempo. Obrigado. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado a todos aqueles que assistiram. Seguramente foram edificados, abençoados. Compartilhem o vídeo também para poder abençoar outros. Esse, pelo menos, é o nosso desejo, é o desejo do Tiago. Tiago, como é que aqueles que estão a assistir podem acompanhar o teu ministério? Fala aí do teu blog, Uma das coisas que podem fazer é acompanhar, por exemplo, nas contas sociais, nas redes sociais, a conta da Igreja da Lapa, onde tem acesso, por exemplo, às mensagens, aos sermões. Eu também tenho uma conta, quer no Facebook, quer no Instagram, no YouTube e no Twitter. Procurem por Tiago Cavaco e aí encontrarão quer a ponte para a palavra pregada na igreja, para a palavra escrita, com os livros, com o blog e para a palavra cantada, com as bandas e com a editora Flor Caveira e tudo isto. Muito bom. Obrigado. Por favor, continua a produzir para a glória do Senhor e para o bem dos outros também. Obrigado. Deus te abençoe o teu ministério e obrigado por esta iniciativa, porque, como tu dizias com razão, conversávamos há pouco sobre isto, talvez haja, às vezes, uma certa timidez portuguesa em termos a oportunidade para ter estas conversas francas e abençoarmos outros, se Deus assim o permitir. E, portanto, quero agradecer por esta oportunidade que me deste. Obrigado eu, Tiago. Obrigado eu. Uma excelente oportunidade. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.